Bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube. Estamos ao vivo com mais uma transmissão da Teologia Pé no Chão, curso de Teologia do Amor. Teologia do Amor, aula 2. Eu sou Eliseu, mestre e doutor em Teologia. Vou conduzir esse curso, essas aulas, junto com a mãozinha da Irene, que está aqui. Gente. Atuando no chat, como de costume. Vocês são todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que tenha sido uma boa semana. Espero que seja um bom domingo. Aqui em Curitiba, chuvoso, nublado, calor, as 4 estações ao mesmo tempo. Também cuidem-se com as doenças do verão, que está terminando, né? E que Deus nos proteja a todos. Bom, acho que está tudo bem ali com a transmissão do Facebook, tudo bem com a transmissão do YouTube. Como eu disse, esse é o canal Teologia Pé no Chão. Aproveito para pedir a colaboração de vocês no sentido de divulgar, se inscrever, compartilhar, fazer tudo o que eu tenho direito aí. Nós já passamos de 1.100 inscritos, isso é uma grande vitória para um canal simples e de aulas longas, então ter muitos inscritos é uma grande vitória. E nós continuamos aqui, nesse ano de 2024, firmes no nosso propósito de compartilhar teologia de qualidade, teologia relevante, teologia a partir do chão, do pé no chão, onde nossos pés pisam, e não usarmos a teologia para sermos alienantes, né? Grande parte da teologia perdeu a relevância porque se tornou alienante. E nossa tarefa é trazer a teologia à vida, a vida onde nós vivemos, não a vida idealizada, mas a vida real, a vida como ela é. Nossa, me lembrou agora até um programa de televisão antigo, né? Acho que era isso, né? A vida como ela é. Bom, nós estamos fazendo neste ano apenas, por enquanto, pelo menos, apenas uma transmissão aos domingos nesse horário, às 10 horas. E estamos transmitindo apenas um curso, esse curso de Teologia do Amor. No domingo passado, eu gastei quase a aula inteira para explicar o que significa teologia do amor, o amor visto à luz da revelação do Deus de Jesus Cristo. O amor é um tema extremamente complexo, rico, praticamente indefinível, que requer o olhar e a atenção dos mais diversos saberes humanos, inclusive da religião, inclusive e especificamente da teologia. Então, o que esse curso pretende é pensar o amor à luz da teologia cristã. E eu, então, levantei diversos problemas, vocês sentiram aí, né, o tanto de dúvidas que foi aparecendo. Fiquei muito satisfeito com isso, com as participações, com as provocações, com as reflexões, com as participações e tudo ons, né? E me propus, então, a partir daquela aula introdutória, fazer algumas aulas introdutórias ainda, né? Então, aquela primeira aula de explicação do tema, de problematização, e agora umas 4 aulas, talvez, em que eu pretendo tratar do amor em alguns campos de saber humano que andam paralelamente ou que podem dialogar com a teologia. Então aqui vai a primeira alteração, né? Eu havia dito na aula passada que eu iria tratar hoje da mitologia, e depois de religiões, e depois da filosofia. Mas ao organizar o material eu percebi que há uma conexão muito forte entre a mitologia e o surgimento da filosofia. Então o que eu fiz? A escola é minha, o curso é meu, então eu dei aqui a minha primeira reinada. Inverti as aulas.
e vou tratar hoje com vocês, então, sobre o amor nas religiões. E na próxima aula, então, eu falo sobre o amor nas mitologias e depois sobre o amor na filosofia. Depois, quem sabe, amor na história e depois, quem sabe, amor na psicologia, mas não a psicologia como ciência, mas a partir da experiência pessoal, como que o ser humano forma o seu depósito de experiências referentes ao amor, como nós entramos na vida e como nós lidamos com o amor até formarmos a nossa adultez, né? Não sei se existe essa palavra, adultez. Bom, gente, então, feita essa introdução, vamos diretamente ao assunto da aula de hoje. E o que eu estou propondo para hoje e também para as próximas aulas é uma tarefa gigantesca. Porque eu vou pretender, em apenas uma aula, tratar do amor à luz das religiões. Ora, só de falar de religiões, eu precisaria de um curso inteiro. Eu já dei curso de religiões e é uma matéria extremamente complexa, né? Mesmo assim, eu vou insistir nesta aula. Por quê? Primeiro, porque o cristianismo não está sozinho no mundo. Quando eu falo cristianismo, estou me referindo à cristandade, à religião cristã, né? O cristianismo não está sozinho no mundo. O cristianismo não tem o monopólio da religião. O cristianismo não fala de Deus como uma voz isolada no mundo. Pelo contrário, desde sempre, desde Abraão, desde os mais primitivos judeus, hebreus, israelitas e seres humanos, o fenômeno religioso se fez presente. Então, independentemente de como você pensa a história da humanidade, o fenômeno religioso está presente desde as mais rudimentares sociedades humanas, né? Desde o momento em que o ser humano pega um morto e o enterra e faz um ritual, ele está expressando alguma noção religiosa. Então, o primeiro motivo para a gente falar sobre o amor nas religiões é este, muito prático. Nós não estamos sozinhos no mundo. E quando nós falamos de amor, nós falamos ao lado de trocentas religiões, tá? Uma outra questão que eu quero propor aqui, muito importante, é que ao falar de religiões, sendo um cristão, não é meu papel aqui estabelecer juízo de valor, não é um estudo comparativo. Eu não estou aqui para julgar o que as religiões dizem sobre amor. É apenas uma visita, como se nós tivéssemos entrado num condomínio de religiões e nós estivéssemos passando por um tipo de corredor, que não é polonês, né? E tivéssemos as salas aos lados, como se fosse um corredor de escola ou um corredor de hotel, né? Com diversos quartos, sendo cada quarto uma religião. E nós estamos apenas visitando. Nós chegamos ali, abrimos a porta, damos uma olhada, né? E nós estamos em cada religião buscando apenas o que ela pensa sobre amor. Então isso é muito importante porque ao nos definirmos como cristãos, ao me definir como cristão, e muitos de vocês que estão aí, ao se definirem como cristãos, vocês estão dizendo, bom, sou cristão, não sou budista, sou cristão, não sou muçulmano, sou cristão, não pratico o culto afro-brasileiro, né? Sou cristão, não sou taoísta, sou cristão, não sou ateu. E isso poderia embutir na nossa análise um juízo de valor. Eu estou propondo que nós visitemos esse condomínio de religiões sem julgar, apenas fazer um tipo de entrevista. Pois não, aqui é a sala do budismo, você poderia me dizer o que vocês pensam sobre amor? É basicamente isso que eu quero fazer hoje, né? Bom, quando eu falo de religiões também, eu estou falando de um universo difícil de definir. Por exemplo, o cristianismo é uma religião,
organizada em seus diversos segmentos, como o catolicismo, o protestantismo, a igreja ortodoxa, etc. Cristianismo. Né? Quando eu falo do islamismo, estou falando de uma religião. Quando eu falo do judaísmo, estou falando de uma religião. Quando eu falo de hinduísmo, é uma religião? Em que sentido? Quando eu falo de taoísmo, confucionismo, é uma religião? Em que sentido? Quando eu falo de candomblé, por exemplo, umbanda, estou falando de uma religião? Então percebam que a categoria religião, ela só pode ser usada quando eu defino uma religião como sendo a religião clássica, digamos, formalmente completa, e a partir desse conceito eu julgo as demais. Ao fazer isso, eu já estou num terreno extremamente pantanoso, porque nem todas as religiões contêm todos os elementos. Por exemplo, toda religião tem um tipo de templo, toda religião tem uma escritura sagrada, toda religião tem um chefe, toda religião tem um ritual semelhante ao batismo, tem um ritual semelhante à Eucaristia. Então a gente está num território extremamente complicado. Para poder enfrentar o tamanho deste problema, eu vou dividir as religiões, algumas religiões, em grandes grupos e analisá-las por grupos, porque é claro que as religiões têm muito material em comum. Então eu vou propor para vocês religiões kármicas, que são baseadas no karma e, portanto, são religiões reencarnacionais. Grande parte das religiões caem nesta categoria, ou podem ser classificadas nessa categoria. Religiões kármicas. Todas as religiões da Índia, todas a religião budista, a religião espiritista, kardecista, né? E quem sabe até alguns cultos afro-brasileiros podem ser classificados nessa categoria kármicas, tá? Daqui a pouco eu explico. Um outro conjunto de religião são as religiões taoicas, as religiões do Tao ou do Dao. Esse Tao não é Tao com L, é T-A-O, Tao ou Dao. Eu vou usar a expressão Tao, porque a transliteração do chinês tem variações e eu não vou ficar aqui discutindo minúcias. E essas religiões são as religiões oriundas da China, do Japão, daquele povo mais oriental, que mesclando com o budismo chegou até nós e influencia a nossa visão religiosa de mundo. Depois eu quero tratar com vocês muito rapidamente as religiões afro, mas não as religiões da África, as religiões afro-brasileiras, né? Umbanda, candomblé, principalmente, e suas variantes, né? Como elas têm, digamos, um tronco comum, elas compartilham crenças em comum, elas sincretizam certas crenças e então eu posso estudá-las para fazê-lo em uma aula nesse grupo de religiões afro-brasileiras. E por último, o nosso tronco, né? O tronco das religiões monoteístas, que são principalmente três: judaísmo, cristianismo e islamismo, nesta ordem. Judaísmo primeiro, a religião raiz, né, por trás do cristianismo, e depois do cristianismo, o islamismo, que mescla crenças tanto do judaísmo como do cristianismo e se torna uma religião própria. Como nós vamos estudar a teologia do amor, eu não vou me deter na aula de hoje nem no judaísmo, que não deixa de ser uma ampliação do Antigo Testamento, e nós vamos estudar o Antigo Testamento, então deixo de citar o judaísmo.
Também não vou estudar o cristianismo, porque esse é o tema de todo o nosso curso ao longo do ano, não faz sentido. Então, nas religiões monoteístas, vou falar apenas do Islã. Feita esta apresentação, podemos ir então, ok, para a nossa análise das religiões. E com isso já foram 15 minutos de aula. Antes de começar, enquanto você toma aí um fôlego, né, uma etimologiazinha da palavra religião. Todo mundo sabe essa etimologia. Religião vem do religare e fala de religação do homem com Deus e, por conseguinte, religação do homem com o seu próximo, religação do homem consigo mesmo, religação do homem com o ambiente, o aspecto ecológico da religião. Bom, quando nós falamos de religação, nós estamos falando de reconciliação. E por que eu estou falando isso? Porque a religião tem um componente muito óbvio de amor. O próprio tema do amor é um tema de natureza tendente à religião. Quando nós falamos de amor, amor não no sentido apenas abstrato, mas no sentido do amor pelo próximo, amor pela natureza, amor, nós já estamos num campo que caminha para a religião. E a religião tem esse componente de reconciliação, de conciliação e, portanto, de amor. Mas tem uma outra etimologia que vocês provavelmente nunca ouviram e que eu gosto muito, que ao invés de vir do verbo religare, vem do verbo relegere, que significa reler. Esse verbo ler, legere, forma o nosso verbo colher. Eu gosto dessa etimologia porque mostra o seguinte: religião é uma lente pela qual o ser humano relê o mundo. Ele olha para o mundo, esse é seu primeiro olhar. Ele tenta entender o mundo, e para entender o mundo, ele precisa reler o mundo. Esse modo como o ser humano olha para o mundo, tenta dar sentido ao mundo, e na busca do sentido transcende, é também uma dimensão da religião. Portanto, a religião, num sentido assim bem científico, né? Não no sentido místico, mas num sentido bem científico, a religião é o modo como toda a sociedade humana olhou para o mundo, olhou de novo e tentou organizá-lo na sua mente. Tentou dar sentido às coisas que ele vê na sua mente. Então, com essa introdução, nós podemos então entrar no estudo das religiões. Tudo bem até aí? Deu para entender tudo que eu falei? Então, beleza. Deixa eu tomar uma aguinha, molhar o bico e vamos para as religiões kármicas, religiões do karma. Bom, nós somos brasileiros, né? Nós somos terríveis, né? O karma não é um termo brasileiro, não é da nossa cultura. E nós, então, brincamos com a palavra karma, dizendo karma, muita karma nessa hora. Ou então é a lei do karma, né? Fica karmo, né? Bom, o karma, que todo mundo fala, isso é o meu karma, é o seu karma. Karma é uma palavra do sânscrito, que é a língua antiga da Índia, de grande parte da Índia, uma língua sagrada antiga, assim como é o latim para a Igreja Católica, assim como é o hebraico para o judaísmo, assim como é o árabe para o Islã. O sânscrito é a língua, digamos, sagrada, a língua primitiva das religiões da Índia. O karma, ele pode ser entendido como um tipo de contabilidade. Eu estou falando em termos bem claros para a gente ser rápido.
O karma pode ser entendido como uma contabilidade entre as coisas boas e as coisas ruins, as boas obras e as más obras, as obras boas e as obras ruins, que um ser humano pratica na sua encarnação, enquanto ele está encarnado, portanto, enquanto ele está nesta vida, e que vai se tornar um peso moral, um peso que vai decidir o seu destino no próximo ciclo de reencarnação. Então, cabe à pessoa destas religiões andar bem, viver bem, cumprir bem o seu destino, praticar boas obras, buscar a espiritualidade, viver de modo responsável consigo e com o próximo e com os deuses, para que ao desencarnar, ele alcance neste mundo transcendental, que pode ter Deus ou não, independente disso, ele alcance uma boa reencarnação, porque ele corre o risco de desencarnar e o seu karma está tão pesado e ele voltar à vida num nível inferior, como um animal, como um espírito maligno, como uma minhoca, como um inseto. Ou então ele pode voltar numa casta superior, numa classe superior, como um monge, como uma pessoa iluminada, como um mestre, para guiar os outros que estão em estágios inferiores, ou então ele pode até emancipar para outro nível, para outro mundo, e então ele vai subindo. As religiões que trabalham com esta noção de karma e de reencarnação são para nós todas as religiões da Índia, que nós ocidentais chamamos grosseiramente de hinduísmo, mas o hinduísmo não é exatamente uma religião, o hinduísmo é uma pluralidade indefinida de crenças e deuses e modos. Nós conhecemos, por exemplo, o Hare Krishna. Nós conhecemos, por exemplo, aqui no Ocidente, a prática religiosa da yoga. Nós conhecemos aqui no Ocidente os mais diversos gurus, né, que depois da Segunda Guerra Mundial fizeram grande sucesso aqui no Ocidente. Nós temos milhares e milhares de pessoas peregrinando todos os anos para a Índia em busca de espiritualidade, em busca de purificação. Como é que chama aquele livro que a Julia Roberts estrelou, Comer, Rezar e Amar, né? Então, aquele filme ele mostra como os ocidentes se abriram para as religiões da Índia, como elas fazem turismo, etc. O budismo nasce como uma dessas religiões da Índia e se emancipa ao ponto de se tornar uma religião própria, né? Uma religião baseada num homem, Buda, né? Que acaba se tornando uma religião própria. Então, diversas religiões da Índia, especificamente o budismo, e nós podemos colocar aqui, por minha conta e risco, né, eu assumo a responsabilidade de incluir aqui, para efeito dos estudos, o espiritismo, porque o espiritismo é uma religião moderna que mescla diversos elementos do cristianismo, Allan Kardec, kardecismo, o evangelho segundo o espiritismo, mescla crenças, digamos, não cristãs da Europa, mas também bebe muito profundamente em religiões orientais e também trabalha com a ideia de reencarnação. Bom, o que eu quero, feita esta brevíssima introdução, que me permite, então, agora analisar essas religiões em grupo, qual é a importância do amor para estas religiões? Ora, o amor é para estas religiões uma boa prática
obrigatória na sua vida, você tem que viver uma vida de amor, de bons atos, de cumprir bem aquilo que está ao seu alcance, para garantir na próxima encarnação uma encarnação superior ou melhor. Então o amor tem nestas religiões uma, digamos assim, uma funcionalidade prática. O amor é como se fosse o elevador, né? Um instrumento que me faz assegurar nesta contabilidade kármica uma condição melhor no futuro. Ou seja, quem sabe na próxima encarnação eu venha rico, eu venha bonito, famoso, ou quem sabe eu nasça como um monge iluminado, ou quem sabe até o meu espírito esteja num grau tão elevado de pureza e de iluminação que eu, quem sabe, nem reencarne. Eu entre nesse ciclo, esse ciclo de reencarnações que vai ascendendo, que vai subindo, que vai se elevando. Qual é o grande objetivo destas religiões? A libertação dos ciclos de reencarnação. Então, o que um hinduísta espera? O que um fiel do Hare Krishna espera? O que um fiel ou seguidor de um guru espera? Ele espera um grau de purificação tão elevado. O que um budista espera? Ele espera um grau de iluminação e de purificação tão elevado que vai chegar um momento em que, quando ele morrer, a sua alma vai escapar deste ciclo de reencarnações e ele vai então fundir-se com a luz. Ou pode-se dizer unir-se com o Deus. Ou para aqueles hinduístas ou budistas que não acreditam em Deus, porque tem isso também, né? O budismo tem uma escassez de Deus. Já a Índia tem uma abundância de deuses, né? Então há os que creem em Deus, há os que não creem em Deus. De qualquer forma, o que se espera é que o amor, a prática do bem, leve a alma a um grau de pureza em que ela finalmente seja liberta para o nada. E esse nada é o tudo, né? Não tentem me explicar como isso funciona, porque eu não sou capaz de entender. Eu acho que a mente ocidental é muito dura, né, para entender. Talvez o espiritismo faça um pouco mais de sentido, né? Todos nós sabemos a importância do amor, da caridade para as boas obras, para quem é seguidor do espiritismo. Nós cristãos costumamos nos constranger com a prática da caridade, com a prática do amor, das boas obras entre os espíritas, né, kardecista, versus nós cristãos, versus nós, especificamente, os evangélicos, né? Porque os católicos ainda têm que praticar boas obras. Não é para a reencarnação, mas é para economizar tempo no purgatório, né? Então percebam como o amor tem uma funcionalidade muito prática nestas religiões. Todas elas têm uma versão da regra áurea. O que é a regra áurea? É aquela regra que fala: não faça ao outro o que você não quer que faça com você. Ou, na sua versão afirmativa, Jesus falando: da maneira como vocês querem que os homens lhes tratem, vocês também os tratem. Bom, todas essas religiões têm uma versão da regra áurea. Então, no hinduísmo tem: não fazer nada aos outros que, se fosse feito a ti, te causasse sofrimento. É este o resumo do dever. No budismo também tem essa regra do Buda: não trates os outros de um modo que tu mesmo consideres danoso. O ódio nunca poderá acabar com o ódio, mas o amor pode, e essa é uma lei inalterável.
Então percebam vocês, como eu falei no início, que o budismo, ou seja, as religiões falam do amor. Antes que Cristo tivesse falado, não tratem as pessoas como vocês não querem ser tratado, ou trate as pessoas como você quer ser tratado, as religiões hinduístas já haviam falado isso, o Buda e seus discípulos já haviam falado isso, Confúcio já havia falado isso, Lao Tse já havia falado isso. Então percebam como o amor não é monopólio dos cristãos. Quando os cristãos falam de amor, eles falam junto com a humanidade. O que nós vamos estudar neste curso é quais são as notas diferenciais do cristianismo em relação ao amor. Como que o cristianismo inova, como que o cristianismo expande a nossa prática do amor. Não, justamente, me chamou a atenção, porque realmente o princípio da regra áurea é o mesmo dos evangelhos, sim, né? Exato. Que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. Né? Exatamente, porque o judaísmo já tinha, exatamente. É como se tivesse falado do lado positivo, isso. Aqui é não trate, né? No sentido negativo. Isso. E do evangelho ama, a parte positiva. A ação positiva. Isso. Ama o teu próximo E também Jesus inova essa regra ao fazê-la de modo afirmativo. Do modo como vocês querem que os homens lhes tratem. Então sai da passiva do não fazer para a afirmativa. Mas a rigor o sentido é o mesmo. Né? Uma nota importante que eu queria destacar aqui para vocês é o budismo. Então vocês que convivem com o budismo, ou com budistas, ou têm curiosidade, ou são, sei lá, de família oriental, chinesa, japonesa, ou tem um tio, uma tia, uma avó, sei lá, que se converteu ao budismo, ou então admira Buda, ou cai na sua mão alguma literatura budista, e você fala, nossa, que bonitinho e tal, né? Eu queria pensar do budismo, que é uma religião kármica também, né? O nirvana, que é o grande alvo do Buda, nada mais é do que esta libertação da alma para a luz, para a iluminação. O nirvana nada é do que a ausência de sofrimento, o equilíbrio completo, né, do ser humano, a iluminação total. Mas tem uma nota do budismo que a gente precisa destacar aqui, que é a seguinte. A grande sacada do Buda, o Buda era um homem hindu. O Buda era um homem da religião, das diversas religiões da Índia. Um certo nobre daqueles trocentos povos que formavam a Índia ao longo dos milhares de anos. O Buda é lá do ano 500 a.C., por aí. Né? A grande sacada do Buda foi aquela famosa viagem em que ele sai do castelo para peregrinar, para conhecer a vida, como se ele vivesse dentro de uma bolha, né, da classe alta, né, e ele falasse, eu quero conhecer o mundo, e ele topa com a miséria, com a doença e com a morte. E essa tragédia da vida humana, esse profundo sofrimento humano, impacta tão profundamente o jovem príncipe Siddhartha Gautama, né, chamado o Buda, o Iluminado, que ele resolve entrar numa busca espiritual para achar o sentido da vida. E então ele vai consolidando as suas descobertas numa longa sequência matemática. Eu acho que o Buda deveria ter dado grandes contribuições à matemática, porque a religião do Buda é assim, 4 verdades, 8 caminhos, 3 princípios, 5 não sei o quê, é tudo extremamente matemático. Mas a grande sacada do Buda era a seguinte, como acabar com o sofrimento? E ele descobriu o seguinte, nós sofremos porque nós temos desejo. Desculpem os budistas, eu estou sendo extremamente simplista
porque já se passaram meia hora da aula e eu ainda estou na segunda religião. Então, eu preciso ser muito simplista. Mas em termos muito simplistas, o Buda descobriu que a causa do sofrimento é o desejo. Todo desejo. O fato de eu desejar, o fato de eu ser impelido por desejo, me faz apegar, me faz lutar pela própria vida, e isso causa sofrimento. Qual foi então a grande solução do Buda? Abrir mão do desejo, aplacar o desejo. Nirvana, não tentem me explicar porque a mente ocidental não entende isso. Talvez a monja Coen ou algum grande mestre budista possa explicar. Mas o nirvana, na sua língua original, significa apagamento. Apagamento. Então, a grande busca do Buda é o apagamento das paixões e do desejo. Por isso, a estátua do Buda, o Buda odiaria ver a si próprio representado em estátua, mas isso foi inevitável. Alguns séculos depois, os budistas começaram a fazer estátua do Buda. Mas a imagem clássica do Buda é um indiano gordinho, né, gordinho, de olhos fechados, numa posição de meditação, com um olhar plácido, com um olhar feliz. É isso. Esse é o retrato do budismo. Está com os olhos fechados, ou seja, não deseja nada fora de si mesmo, está voltado para si e está com aquele sorrisinho tipo Mona Lisa, né? Não está com cara de triste, não está com aquela cara de quem jejua, de quem está se autoflagelando, também não está eufórico, está com aquela cara tipo Mona Lisa, com os olhinhos fechados, dizendo: eu encontrei o equilíbrio. Nada me tira desta posição de paz, né? Ora, o amor, a paixão é um desejo. E é um desejo que causa sofrimento. Qual é a solução do Buda para o amor? Não apaixonar-se, não desejar. Então o budismo fala do amor no sentido desta placidez, deste amor calmo, deste amor equilibrado, deste amor pelo próximo, pela natureza, pelos animais. O budismo tem uma pegada ecológica fantástica que o cristianismo não tem, né? Nem nos próximos... porque ele tem que cuidar dos animais e da natureza. Aquele filme 7 anos no Tibete, né? Do Dalai Lama, mostra o Dalai Lama quando era bebê. Ele manda construir um cinema, né? E antes os monges vão lá para colher todos os animaizinhos da terra, porque não pode correr o risco de ferir um animal, porque aquele animal pode ser a reencarnação de algum ente querido, né? Por que a Índia, por exemplo, devota tanto cuidado às vacas? Porque a vaca é sagrada, a vaca pode ser a encarnação de um membro da tua família. Como é que você vai fazer churrasco sabendo que você pode estar matando? Desculpem, né? Isso pode parecer meio grosseiro, né? Falar assim. Mas é isso. Bom, voltando ao budismo, o budismo fala do amor, desse amor equilibrado, né? O ideal do budismo é que nem se case. Eu acho que o budismo foi quem inventou o celibato. Né? Eu acho que os monges católicos, eu não tenho provas disso, mas tenho convicção, né, para lembrar uma frase horrível da política brasileira, né? Mas é possível provar, porque através da cultura helênica, os budistas chegaram até o Egito, chegaram e tal. Então há conexões entre budismo e o monasticismo, né? Se alguém aí tiver... o Elton, alguém tiver alguma informação sobre isso, me ajudem. Mas eu acho que os budistas foram os primeiros a abrirem mão da sexualidade, porque a sexualidade é paixão, é carnalidade, é impureza, e isso então traz sofrimento, e isso torna o seu karma muito pesado,
né? O budista casado, o budista civil, digamos, o budista que vive fora do monastério, da Shanga, que é o nome da comunidade budista, né, que só existem em alguns países do mundo, esse budista ele está na caminhada. O budista que você conhece por aí, o budista do mundo e tal, ele está na caminhada. A grande caminhada dele é um dia nascer monge, portanto celibatário, né? Tem aqui, dentro dessa matemática que eu falei, tem aqui, por exemplo, 4 atitudes incomensuráveis recomendadas pelo Buda. Bondade amorosa, que envolve amizade, envolve cuidado, envolve generosidade. Compaixão, ter compaixão por todos, ajudar a todos. Alegria, aí você lembra do Buda, né, com aquela carinha plácida, né? Alegria e justiça. Então, o Buda recomenda que os monges se dediquem a estas 4 virtudes. Estas 4 virtudes são incomensuráveis. Elas podem te levar à iluminação, elas podem te levar a novos ciclos reencarnacionais. Bondade amorosa, compaixão, alegria, equanimidade. Veja que o amor na ótica do Buda é um amor desapegado. Ora, como é que você vai amar sem se apegar? Nós ocidentais, incluindo nós cristãos, nós somos o oposto disso. O amor é desejo. O amor é substancialmente, para a nossa cultura ocidental, desejo. O Buda vem e diga para nós, não deseje. Ame sem desejar. Ame as pessoas, mas não as possua. Não as prenda. Não as obrigue sequer a te amar de volta. Simplesmente ame as pessoas. Satisfaça-se com isso. Seja generoso, compassivo, cultive a alegria e seja justo. E você tem a vida inteira e as próximas vidas para alcançar isto. Falando rapidamente sobre o Allan Kardec, né? O amor é uma das leis morais da vida, junto com a justiça e a caridade. Então eu já falei aqui que os kardecistas são muito dados a obras de caridade, porque isso contabiliza o seu novo ciclo reencarnacional, né? E tem uma frase do Allan Kardec que ele fala, amai-vos uns aos outros, aliás, ele explica o mandamento cristão, né? Então o Espiritismo ele bebe das religiões orientais kármicas, mas ele também bebe do Evangelho. Então ele fala sobre o mandamento cristão, amai-vos uns aos outros como irmãos. O Allan Kardec escreveu, amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que fosse feito a nós. Então, nesse sentido, Allan Kardec não inova. A grande inovação doutrinária do Espiritismo é unir a lógica do karma, portanto da reencarnação, com o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ao invés de crer num Evangelho da ressurreição, crer num Evangelho da reencarnação. Bom, isso era o que eu tinha para falar sobre religiões kármicas. Eu acho que nós temos algum contato com estas religiões através do Hare Krishna, através de diversas influências orientais aqui no nosso meio. Talvez você conheça pessoas que tenham ido para a Índia. E os nossos parentes mais próximos, religiosamente falando, que são os kardecistas, né? Que, mesmo falando do Evangelho, falando de Jesus Cristo e etc., praticam esta lógica do karma, né? E a lógica da reencarnação. Então, o amor tem uma função muito importante nestas religiões. Por quê? Porque é a garantia de
uma ascensão, de uma purificação, de uma iluminação. Mudam os termos, mas a lógica do karma é a mesma, ok? Então é isso que eu tinha para falar. Vamos agora para as religiões da China e do Japão. Tem um comentário aqui da Ildes, que ela diz assim: li o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, dos médiums e diversos livros da Zíbia Gasparetto, sob a orientação de um dos melhores amigos e colegas de graduação. Confesso que a leitura foi difícil por causa de meu apego ao princípio cristão. É real que a base do Espiritismo é a caridade. Exatamente. Caridade. E aí eu gostaria também... E a caridade nós vamos estudar depois. Veja, caridade é uma palavra comum nessas religiões, é uma palavra comum no catolicismo, e talvez por causa do catolicismo a caridade ficou com esta ideia de dar esmola, né? O amor do rico pelo pobre. Quando na verdade a palavra caridade é a tradução latina da palavra grega agape, ou ágape, que é o mais elevado tipo de amor. Veja, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, todos eles consideram que o mais elevado tipo de amor é o amor de Deus, o amor a Deus ou aos deuses. Mas o amor superior, o amor que liberta das paixões, que liberta das coisas da carne, né? Eu estou fazendo essa nota porque o cristianismo vai inovar a esse respeito. Né? E eu queria perguntar para quem está assistindo se alguém quer ser budista e renunciar ao amor. Por que renunciar ao amor? Ao amor sexual, carnal, sim. Né? Tem que estar muito disposto a ser budista. Você vai atrasar. O budismo... essa é uma questão complicada, mas assim, o ideal do Buda é o monge celibatário. Mas ainda eles permitem... Não, então, o que nós conhecemos no Brasil é o budismo popular. O budismo popular, esse budismo para consumo das massas, digamos, né? O budismo, rigorosamente, é aquele monge vestido de laranja que você vê nos filmes, o Dalai Lama. Esse é o budista que está a caminho. Esse é o cara que está a caminho. Né? Agora, tem esse budismo de massa, o budismo de literatura de autoajuda, o budismo para, né, etc., para consumo das massas. Né? Mas esse não é o budismo do Buda. Bom, nós poderíamos fazer a mesma crítica em relação a nós cristãos. Né? Ora, quem de nós vive o cristianismo do Cristo? Nós vivemos o cristianismo da cristandade, o cristianismo para consumo, né? O cristianismo cultural. A civilização judaico-cristã, né? Mas quem de nós pode dizer que segue de fato o Cristo, o Evangelho do Cristo? Então, essa crítica eles também nos fazem, né? Bom, precisamos ir em frente. Separar princípios e viver só... Exatamente, é por isso que é importante fazer esta visita, né, ao condomínio das religiões e perceber que nós não temos o monopólio do discurso do amor. Cristo falou sobre amor, bom, Buda também falou, né? E os diversos gurus, né, do mundo falam sobre amor, né? Dedicam a vida ao amor, né? E nós cristãos estamos no mesmo desafio, somos exemplos de amor, né? Cristo falou, se vocês se amarem uns aos outros, serão conhecidos como meus discípulos. Ferrou, né, irmãos? Bom, vamos em frente. As religiões taóicas, né, desculpem esse termo tão estranho, taóicas, talvez você vai dizer, caramba, Eliseu, mas a gente não tem nada a ver com isso. Temos. Porque a China está presente no mundo inteiro, né? A imigração japonesa trouxe para nós toda essa cultura e, por fim, os doramas, a Netflix, as séries de TV, o cinema, a cultura, as redes sociais nos colocaram em contato com toda essa cultura e também o pós-guerra, ou pós-Segunda Guerra Mundial, abriu o mundo para nós, né? E houve uma orientalização
e uma profunda curiosidade pela espiritualidade oriental, assim como também cristãos passaram a ter mais interesse, o Ocidente passou mais a ter interesse pelo Oriente e o Oriente pelo Ocidente, né? Então muitas obras e tal foram buscadas, e nós então temos aqui no Ocidente muita pesquisa, muita curiosidade sobre isso. Esta palavra Tao, né? Eu falo Tao, mas lembra que não é o Tao com L, é o T-A-O, Tao, né? Esta palavra Tao, ela é importantíssima para o hemisfério oriental do mundo. E ela tem um sentido semelhante ao logos grego, ao verbo hebraico. Vocês fizeram aula comigo no ano passado sobre os nomes de Jesus. Lembram quando eu falei do verbo, do logos, e como logos era uma palavra grega que dava sentido ao mundo. É um princípio universal que amarra todas as coisas num todo ordenado. Este logos, na linguagem oriental, é o Tao. Se não me engano, há traduções do Evangelho de João que fala no princípio era o Tao. Assim como a gente fala no princípio era o verbo, ou em grego no princípio era o logos, há versões do Evangelho, não sei dizer se todas, mas há versões do Evangelho de João para o chinês, para as línguas orientais, que ao invés de falar do logos, do verbo ou da palavra, fala o Tao. Porque o Tao tem esse sentido de ser um princípio pessoal ou não, aí vai depender da religião, mas que é a lei do universo. As religiões kármicas também têm uma palavra para isso, que é o Dharma. O Dharma. Há uma lei que rege o mundo. Aqui no Ocidente, aqui no Brasil, é muito comum os esotéricos, o pessoal místico também falar você emite coisas para o universo e o universo emite para você. Então há esta crença de que há uma lei que rege o universo. E essa lei que rege o universo recebe diversos nomes. E essa lei pode ser um Deus ou apenas um princípio, uma energia. Para as religiões do Oriente, esta lei, este princípio é o Tao. Qual é o grande objetivo da vida, então, nessas religiões chinesas, coreanas, tailandesas, vietnamitas, japonesas, com as suas nuances, obviamente? O grande objetivo da vida é reconciliar-se, harmonizar-se com esta lei. Veja, há uma lei que rege o universo. Qual é o grande objetivo destas filosofias, destas crenças? Colocar o ser humano em linha, alinhado, reconciliado, em harmonia com esta lei. Normalmente as religiões chinesas não falam em Deus. Eles têm deuses, mas são apenas intermediários, como se fossem semideuses, duendes, daimons, espíritos, orixás. Eles não falam propriamente em Deus. Mas eles sabem que lá em cima, lá no superior, lá no sublime, aonde as religiões da Índia colocam o Brahma, aonde o Buda coloca a luz, o nada, as religiões da China colocam o céu. E o Tao é a lei do céu. O que é o céu? Não sabemos. Mas o céu tem uma lei. E cabe ao ser humano viver de acordo com esta lei. Neste sentido, as religiões orientais têm dois caminhos. Um caminho
que é o taoísmo, que é uma versão chinesa do Zeca Pagodinho, que é assim: deixa a vida me levar, vida leva eu, né? O taoísmo quer dizer o seguinte: quanto mais o ser humano descomplicar a vida, quanto mais o ser humano for livre, natural, quanto mais o ser humano se harmonizar com a natureza, mais próximo do Tao ele se encontra. Então o taoísmo é aquele cara zen, light, deixa a vida me levar, vida leva eu. Quanto mais tranquilo. O símbolo do taoísmo é um mestre montado num búfalo de costas. Ou seja, o búfalo o leva e ele vai de costas tocando o seu violãozinho. E a vida vai, e a vida segue. O taoísmo é essa versão light, descontraída. Quanto menos regras, melhor. Quanto menos regras, o ser humano estará em harmonia. O amor faz parte do Tao. O Tao, esta lei do céu, é o amor. Portanto, o taoísta é aquele cara, o cara que segue o taoísmo, é aquele cara generoso, gentil, pacífico, que não faz o mal a ninguém. É viver a vida em simplicidade. É não tentar controlar aquilo que se ama. Você ama o ser humano, ama? Então deixa o ser humano livre. Você ama os animais, ama? Então deixa eles em paz. Você ama a natureza, não ama? Então não agrida a natureza. É isso, é isso. Mais ou menos como os nossos povos originários aqui, né? Não fira, não mate, não agrida, não complique, não se apegue a nada. Tem uma poesia desse Lao Tse, que é o grande mestre do taoísmo, que ele fala: tenho 3 tesouros em meu coração. O primeiro é o amor, o segundo a simplicidade e o terceiro o domínio do ego. Aqui ele parece um pouco com o Buda, né? Sem egoísmo, sem desejo. Eu não quero nem desejar, não ter desejo. Eu quero ser simples, né? Então essa é a ideia do taoísmo, ou seja, viver em harmonia com a lei do céu. Olha esse princípio, se não parece com Jesus Cristo. O que ficou guardado se perderá. O que está perdido ficará guardado. Ter um ao outro como se a posse não existisse. Amar por amar. Aquilo que você ama, você deixa livre. Ora, Jesus não falou que aquilo que a gente tentar reter, a gente perde, e aquilo que a gente perde por amor, a gente ganha? Então o taoísmo concordaria inteiramente com isso. O amar não corre risco de escassez. Não se deve ter medo de escassez do amor no mundo, porque amor é o Tao. E o Tao é tudo, é plenitude. Então nós devemos viver em harmonia com o Tao. O Confúcio, só para mostrar o outro lado da religião chinesa, o Confúcio é o oposto do taoísmo. Então, enquanto o taoísmo está falando, deixa levar, segue a energia da natureza, segue o ritmo, né? Viva em paz, viva em equilíbrio, não altere nada. O Confúcio é o oposto. O Confúcio é o oposto. Em que sentido? O Confúcio quer regulamentar tudo, até o simples ato de andar, sentar, comer, beber o chá.
Aí você pode pensar, por exemplo, num japonês tomando chá. Ora, nós brasileiros metemos a xícara com água no micro-ondas, enquanto isso nós estamos navegando no WhatsApp e pegamos aquele saquinho rápido e colocamos lá e queremos que ele fique pronto em 1 minuto, né? O chinês, para tomar um chá, ele vai fazer um ritual com a água. Um chá no ritmo deles, um chá. Tomar um chá. Para diminuir o ritmo, né? Ele vai sentar numa posição ritualística, ele vai pegar o chá como se deve, ele vai colocar o chá na posição que se deve, ele vai colocar a erva como se deve pôr, ele vai misturar do modo correto, ou seja, Tao é a ordem. E tudo deve estar milimetricamente regulamentado de acordo com esta lei do céu. Portanto, todas as relações humanas onde se dá o amor deve estar regulamentado e governado. Para Confúcio, a sociedade é uma grande hierarquia e o amor é a virtude que rege estas relações. Por isso, o chinês, o oriental, o japonês, o vietnamita, o tailandês, o coreano, ele não se preocupa com o Deus. Ele se preocupa com o pai, com a mãe, com o vô. Ele se preocupa com o governante. E ao governante ele devota um amor supremo. Por quê? Porque é nesta ordem rigorosa que se dá a manifestação da paz e da vontade do céu. Por que é que um chinês, um vietnamita, um tailandês, um coreano, um japonês presta homenagem ao seu pai até depois de morto? Por que é que quando você entra na casa de um oriental, ele tem lá um altar do pai, do vô, do irmão mais velho, etc, etc. E nós pensamos, ele é idólatra, ele adora o avô. Não. É porque ele tem que prestar amor a este pai, mesmo depois de morto. É que ele tem que devotar amor ao líder, ao governante, mesmo depois de morto. Porque desta relação de amor e de obediência depende a vida. O Confúcio dá um nome a esta relação, que é o Ren. Ren. Ali está escrito Gen, né? Depois eu corrigi para Ren. No título está Gen. Né? Okay. Porque é difícil transliterar o chinês para o ocidental. Então, antigamente se falava Gen, que provavelmente se pronuncia Ren, e hoje, se você procurar, esta virtude é o Ren. Esta virtude é tão sublime que ela não tem tradução. Então, o Confúcio falava que o Ren é a virtude suprema. O Ren é o próprio ser humano. O ideograma com o qual se escreve Ren, amor humano, é o ideograma do ser humano duplicado. Então, para haver amor, o ideograma chinês, o alfabeto chinês, está dizendo 2 seres humanos. E o amor é representado pelo mesmo ideograma de 2 seres humanos. Significa dizer que 2 seres humanos é a expressão, ou deve ser a expressão, desta mais sublime virtude, que não tem sequer tradução para o português, que seria algo como amor humano.
que seria algo como generosidade. Olha aí, a palavra generosidade vem de gênero, e gênero vem de gerar, e vem de nascer, o ser humano. Ora, o que é generosidade senão amor pelo ser humano? Ren é também compaixão. Ren é também altruísmo. Ora, altruísmo, se você não percebeu, vem de outruísmo. É o contrário do egoísmo. Ego sou eu, egoísmo, amar a mim mesmo. Alter é o outro. Alterismo, altruísmo, outroísmo, amar o outro. Bondade, aquilo mesmo que Buda falava, a bondade amorosa, bondade. Humanidade. Ora, hoje quando nós queremos dizer falta humanidade, né? Você até brincou esses dias, a humanidade está baixa, né? Imunidade com humanidade. A minha humanidade está baixa. A gente fala, fulano é muito humano, né? Tem uma alta humanidade, é humanitário. Ora, o que nós queremos dizer com isso, a não ser amor pelo humano, bondade, humanidade. E cristãmente que a nossa imagem de Deus não está muito destruída, né? Exatamente, exatamente. Mas, então, como eles não pensam em termos cristãos, sim, eles pensam a mais elevada virtude humana é aquela que deve reger a relação entre duas pessoas. E isto deve organizar e regulamentar toda a sociedade. Então, você deve ser um bom filho para ser um bom pai, um bom cidadão para ser um bom governante, né? E o Confúcio quer dizer que você deve amar o seu semelhante. Então, como o Confúcio não é taoísta, ele vai acabar consolidando uma sociedade altamente estratificada, relacionada na obediência e no respeito, e isto é a expressão do amor. Então, o amor na sociedade chinesa, na sociedade oriental, não é o amor ocidental. O amor ocidental é sexo. O amor ocidental é prazer, é desejo. E o amor oriental é respeito, obediência, reverência. Há um ponto que para nós ocidentais fica parecendo que eles não têm nem Deus. Porque eles colocam o seu superior, o seu hierarquicamente superior, na posição de um Deus. E a reverência que um filho presta ao pai é a reverência que nós aqui ocidentais pensamos que só um Deus, só o Cristo pode ter, né? E todo mundo é igual, e então a gente ama todo mundo e ninguém ao mesmo tempo, né? E os atos de amor no Ocidente são altamente utilitários, né? Quando na verdade na religião chinesa faz parte do Logos, faz parte da ordem. O céu é amor. A natureza é regida pelo amor. E nós devemos nos organizar numa sociedade em relações de amor. O taoísmo fala que isto é ser simples. Tirem as regras e o ser humano viverá em amor. Confúcio diz o contrário. Regulamente tudo, até o simples ato de pôr o sapato nos pés tem regra para isto, porque assim nós estamos. Então é o yin e o yang, o yin e o yang, né? São dois modos de pensar o mundo. Lembra que eu falei da religião como reler o mundo? O Confúcio, para entender o mundo, põe regra em tudo. Tudo. Igual Buda. Tudo é matemático, regra. O Lao Tse,
que é o pai do taoísmo, fala, não, solte tudo, solte tudo. Quanto menos o ser humano interferir na natureza, melhor. E aí nós chegaremos ao amor. É muito bonito pensar que estas sociedades, sem nenhum contato com o Ocidente, sem nenhum contato com o judaísmo ou com a filosofia grega, olhou para o mundo e disse, o mundo é amor. E a única saída para nós é nos reconciliarmos com o amor. Uma pergunta, Sim. Como que fica no confucionismo o amor eros? Faz parte da vida e desta relação de respeito. Né? O homem é superior à mulher, a mulher deve reverência e culto ao seu marido. Jamais né? seria confucionismo. E um casamento tem que se dar assim. Né? A mulher deve reverência ao marido. Para ela estar alinhada ao tal, ela tem que ser uma boa mulher, devotar-se ao marido, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa. O homem deve ser um bom pai, um bom marido, um bom súdito. Né? E todas essas relações devem ser rigidamente controladas. E ao se expressar assim, eles estão em harmonia com o tal, porque o tal é assim. Essa é a vontade do tal, é a vontade de Deus. Agora, olha que interessante. Tal, você está falando como princípio, que pode confundir com taoísmo e é o... Não, é o tal do taoísmo. Tal é o grande princípio do mundo. O taoísmo e o confucionismo são dois modos opostos de praticar o Você tá tal. usando o tal. Okay. Entendeu? Tá. Então, taoísmo é uma religião derivada do tal. Confucionismo é outra religião derivada do tal. Assim como Buda e hinduísmo e espiritismo são religiões derivadas do karma. Certo. Então, karma é o grande princípio. Okay. Nas religiões orientais, o Tao é o grande princípio. Taoísmo é uma religião, confucionismo é outra religião, ambas baseadas no Tao. A diferença é que o taoísmo e o confucionismo são dois modos completamente contraditórios. Sim. O taoísmo é Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se vocês não me estragarem, não ficarem me enchendo o saco, tudo vai dar certo. O Confúcio é o contrário. Ele fala assim, não. Se vocês deixarem o ser humano solto, eles se matam. Eles se autodestroem. Eles viram bicho. Então vamos regulamentar tudo. Onde está o amor no Confúcio? Na obediência às regras, no respeito, na devoção. O Confúcio é uma religião até difícil de chamar de religião, porque não se preocupa com Deus. Deus é esta ordem que está aí. Se nós vivermos de acordo com esta ordem, nós sobreviveremos. Se nós afrontarmos o tal, nós nos destruiremos. É isso, é a vida prática. Então, se você é homem, seja um bom homem. Você é governante, seja um bom governante. O que eu ia falar que é interessante é o seguinte. Se um governante for imoral ou injusto, ele cai imediatamente. Por quê? Porque ele está fora da vontade do céu. Um homem perverso é banido imediatamente. Um pai abusivo, um marido abusivo, é banido imediatamente. Por quê? Não está de acordo com a vontade de Deus. Não está alinhado com o tal. Então percebam como a religião tem mecanismos também de se proteger. Agora, você falou, sabe que não é verdade, né? O que isso gerou ao longo do tempo? Um povo extremamente submisso. O Mao Tse-tung, que foi o líder revolucionário da China, né? Foi o Fidel Castro e o Che Guevara da China, teve que bater duro na religião chinesa. Por quê? Porque o chinês era obediente. O chinês suporta tudo porque é a vontade do céu. O efeito colateral das crenças. Agora que a China está se reconciliando com o seu passado. Está havendo um grande reavivamento, por isso eles não querem cristão lá, né?
porque cristão representa o Ocidente e eles não querem ser ocidentalizados, né? Mas o Mao Tse Tung, eu não sou conhecedor da Revolução Chinesa, ele teve que enfrentar duramente, ele teve que quebrar a ideologia chinesa. Porque ao longo dos séculos, o que Confúcio gerou? Um povo passivo, obediente, submisso. E aí vem aquilo que você falou, os reis abusivos, perversos, loucos, e se insanos. O universo está, consequentemente, na crença, o universo está permitindo, exatamente. Então está tudo ok. O Elton fez... Nós cristãos também não nos tornamos submissos? Sim. É aí que tá. Por causa da vontade de Deus. O Cristo não era revolucionário e nós não somos obrigados a ser um povo submisso? E quem quiser nos revolucionar vai tomar pedrada. E é por causa da vontade de Deus. Que é a vontade de Deus, exatamente. Então, assim, antes de tacar pedra no Confúcio, né? Vamos tacar pedra, nós vamos fazer autocrítica. Lava a roupa suja. Por isso que eu estou falando das religiões aqui. Fala do Elton. O Elton fez um comentário interessante. Sim. Que ele diz que outra classificação dos grupos religiosos é religiões de iluminação. Sim. Aí de iluminação é hinduísmo, budismo e afins, né? Ok. Todos que você está citando, Tá. as kármicas. E as religiões de salvação são judaísmo, cristianismo e islamismo. Ok. Simplificaria o conjunto, né? Como eu falei no início, né? O estudo de religiões é extremamente complexo, porque como que eu posso comparar, por exemplo, o catolicismo com o confucionismo, por exemplo? São coisas completamente diferentes, né? Você não tem os mesmos elementos para dizer, quem tem isso é uma religião. Né? Recentemente no Brasil teve uma discussão se Umbanda era religião, por exemplo. Né? Uma questão absurda, porque quem pode julgar se a fé do outro tem os elementos necessários para constituir uma religião? Você só pode falar de religiões tomando uma como base. Eu estou falando como cristão. Né? Então é muito difícil, né, Elton, uma ciência da religião. A Tatiana diz assim, é interessante essa visão de tal quanto aos governantes que devem ter uma conduta moral boa, caso contrário são instituídos. Só que na prática, né, Tati, a gente vê que não, e na prática, quem é que vai... mas aí é que tá. Bom, eu não quero entrar nisso, mas aí é que tá. O Confúcio vive num momento crítico. O que vai acontecer depois com as diversas dinastias Ming, Xing, Ling da China? Né? As diversas dinastias. Elas vão se apropriar do confucionismo, transformar o confucionismo numa religião de Estado e usá-la como norma do Estado. Ferrou. Ah, é? E o que o Império Romano fez com o cristianismo? Não foi a mesma coisa? Trouxe o cristianismo para ser religião de Estado, adotou o cristianismo como religião oficial. O que se fez com o Islã? A mesma coisa. O que se fez com o taoísmo e com o budismo, por exemplo? O budismo também se tornou religião de Estado. Então a história das religiões é muito complicada. O último comentário Eu tenho só um tempinho. Nossa, meu tempo está correndo. Eu tenho que falar um pouquinho sobre Umbanda em Candomblé e um pouco sobre o Islã. Mas era previsto que eu falaria menos sobre isso e eu vou explicar por quê. Não, é só o Sérgio Paulo Breve, que é muito interessante. Diz o Zeca Pagodinho falando de tal. Ótimo. Tal, T-A-O. O fulano de tal, né? Não, mas vocês percebem aí, é interessante você ter falado isso pelo seguinte, né? Se você fizer um estudo comparativo, você vai ver que esses princípios, eles estão em todas as culturas, né? Então dá para dialogar, por exemplo, a mitologia grega com a mitologia africana, com a mitologia oriental, né? No fundo, é basicamente tudo a mesma coisa, e eu estou apenas aqui pensando notas próprias de cada religião, né? Por exemplo, qual a contribuição específica do budismo? O desapego, né? Qual a contribuição específica das religiões orientais? Essa questão do princípio universal que rege, né? Então, e não fala de reencarnação, né? As religiões kármicas falam de reencarnação. Então, do modo como elas organizam o mundo, o amor cumpre aí uma função, né? Então, se nas religiões kármicas o amor cumpre uma função de ascensão, de purificação, nas religiões taóicas,
o amor cumpre uma função de reconciliação, né? De harmonização. É isso, né? Essa é a ideia. Não tem a ideia de evolução espiritual. É a ideia de harmonização com a natureza, né? O Confúcio não pensa em reencarnação, né? Perguntaram uma vez para o Confúcio se ele crê em vida após a morte. Ele fala, eu não consigo resolver nem essa vida, vou me preocupar com vida após a morte. Então é uma religião muito, muito diferente da religião da salvação, como disse o Elton, né? Eu queria fazer uma pequenina nota sobre as religiões afro-brasileiras. Até estou me servindo aqui do conhecimento que eu adquiri da família Javala, que está aí, né, a Tati e o Silvio, que são angolanos, africanos, interessados na cultura africana, quando eles dizem, com muita razão e com propriedade, obviamente, porque são sul-africanos, né, são angolanos, e também passaram por esta experiência colonial como nós, né? Quando eles dizem que o que nós chamamos de religião afro-brasileira não são as religiões africanas, que a África tem a sua pluralidade de mitologias e de religiões, e que dialogam muito, por exemplo, com religiões árabes e orientais, né? E o que nós chamamos de religiões afro-brasileiras são algumas vertentes de algumas religiões oriundas da África, que passaram por esta experiência sócio-histórica, política, cultural, do escravagismo e que, portanto, se tornaram aqui no Brasil religiões próprias, com cores próprias. E por isso nós as chamamos aqui de religiões afro-brasileiras. Por quê? Porque elas contêm traços de origem africana, traços de origem indígena e traços de origem católica, do catolicismo popular, e também traços do kardecismo. Então, essas religiões afro-brasileiras, elas foram forjadas nesta experiência histórica, né? De terem sido violentamente arrancados da África, né? Inseridos violentamente na Nova América, no novo continente, e aqui condicionados, submetidos a esse sincretismo, né? De conviver ora com indígenas, povos originários, e ora terem sido convertidos à força pelo catolicismo ou terem tido contato com outras religiões que aqui também foram mesclando. Deste caldo é que vai resultar a Umbanda. A Umbanda é considerada uma religião especificamente brasileira, uma religião criada no Brasil. E como toda religião, bebeu de outras fontes até emancipar-se e tornar-se uma religião própria. E o candomblé, com as suas especificidades, tem um pouco mais de pureza africana, porque há congêneres praticados, por exemplo, na Nigéria e no Benin. Então parece que o candomblé tem um pouco mais de pureza originária, né? E o candomblé um pouco mais de sincretismo, né? Essas religiões misturam um pouco com algumas mitologias africanas, né? E nesta compreensão religiosa do mundo, eles têm o Supremo Deus, né? O Deus Oxalá, né? O grande Deus, que na mitologia grega é Zeus, na mitologia romana é Júpiter, na mitologia hinduísta é Brahma, na mitologia do judaísmo é Yahvé, e esse grande Deus, na mitologia indígena tupi é Tupã, né? E na mitologia cananeia fenícia é Baal, né? Então todas as religiões concebem uma suprema divindade, né?
e miríades de pequenos deuses ou de divindades que preenchem esse espaço intermediário entre o Supremo Deus ou os deuses supremos e os seres humanos, que são esses espíritos intermediários, que na fé judaica, por exemplo, e cristã são os anjos, né? Na religião grega eram os daimons, né? Nas religiões esotéricas são os duendes, e nas religiões afrodescendentes, os orixás, né? Então, esses deuses intermediários tendem a regulamentar certas áreas da vida. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu entrar na próxima aula e falar sobre mitologia. E a grande deusa do amor, a grande entidade, ou grande orixá do amor, é Oxum, né? Filha de Iemanjá, uma das esposas de Xangô, que é a orixá do amor, da fertilidade e representada como uma mulher, né? Uma mulher de corpo escultural, uma mulher de seios fartos, como diversas mitologias sempre cultivaram essa figura da mulher relacionada ao amor, né? E com a qual o cristianismo vai romper, o cristianismo e o judaísmo e o Islã vão romper de forma radical, né? Porque são religiões que não têm a figura feminina. Nesse sentido, as religiões afro-brasileiras comungam com diversas outras religiões originárias dos povos, né? E cultivam esta figura do amor. É muito importante também destacar aqui que, ao contrário do que pode parecer aos cristãos, que cultos afro-brasileiros são religiões do mal e do ódio, né? O hino da Umbanda, se vocês depois quiserem pesquisar, é Umbanda é amor, Umbanda é paz, Umbanda é luz. Essas religiões tendem a ser extremamente tolerantes. Elas têm aqui um componente, talvez, das religiões kármicas ou das religiões orientais, que é a harmonia com o mundo, harmonia com tudo o que há, né? Por isso tendem a ser religiões tolerantes, né? Ao contrário das religiões monoteístas, que têm um risco maior de intolerância, né? Os adeptos de religiões afrodescendentes não estão perseguindo cristãos e católicos, né? E estão sofrendo perseguição de cristãos e católicos, né? Aí vocês veem que esses cultos afro têm uma pegada de resistência, né? E até o apego deles e de outros brasileiros a cultos afrodescendentes tem esta, como é que eu vou dizer, esta conotação de ser uma religião de resistência, né? Porque o cristianismo, pretendendo ser a religião do amor, aqui, por força da colonização, foi uma religião do poder e da violência e da imposição. Então, muitas pessoas estão simpatizando-se com cultos afro-brasileiros porque... simpatizando, obrigado. A Irene falou que não é simpatizando-se, basta o simpatizando, com estes cultos de resistência e com a sua simplicidade, com a sua abertura ao amor, né? O amor cristão ficou um pouco difícil de sustentar. Em um minuto eu quero então agora entrar nas religiões monoteístas. Já falei para vocês que não vou tratar do judaísmo, porque nós vamos estudar o Antigo Testamento, não vou tratar do cristianismo, porque não é objeto do nosso curso, eu vou tratar apenas da Bíblia e não da teologia cristã ao longo da história. Isso demandaria um outro curso, né? Não seria possível, mas quero então apenas falar do Islã, porque para nós ocidentais o Islã
não pode ser, por preconceito, uma religião do amor. Mas o Islã é uma religião que bebeu do judaísmo, bebeu do cristianismo e bebeu das religiões árabes. E deste caldo religioso emancipou-se até o ponto de se tornar uma religião em si, uma religião própria, que não depende mais do judaísmo, não depende do cristianismo, não depende de religiões originárias e tornou-se então uma religião monoteísta, como são os judeus e os cristãos, porém uma religião própria. Neste sentido, o Islã crê num único Deus e não abre espaço para divindades do amor. Portanto, a única fonte do amor deve ser o Alá. E o Alá é chamado no Alcorão e nos escritos islâmicos como o Clemente, o Misericordioso, o Amabilíssimo. Então, o Deus do Islã, o Alá, é um Deus amoroso, misericordioso e clemente. Né? Eles também têm a regra áurea, citada por Muhammad, chamado popularmente de Maomé, e por diversos escritos. Não é crente, ou seja, não é muçulmano, se você não deseja para o irmão o que deseja para si mesmo. A nota distintiva do Islã, que é um problema para o próprio Islã e para todos os que se relacionarem com o Islã, é que amar a Deus significa obedecer a Deus e amar as coisas de Deus, amar o profeta e detestar o que Deus detesta. Isso é muito parecido com o judaísmo e com o cristianismo, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento fala: ame o bem, deteste o mal. O amor não é neutro. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento fala: amar o bem implica em detestar o que é mal. O problema é que esse texto abre espaço para eu definir quem é mal. E quem é mal não é da minha religião. Então este é um problema das religiões monoteístas, que judeus têm que resolver, cristãos têm que resolver e muçulmanos têm que resolver. Então essa é uma nota que eu queria colocar para distinguir as religiões monoteístas, e como eu vou tratar de judeus no Antigo Testamento e tratar de cristãos no Novo Testamento, aqui eu pontuo especificamente o Islã, porém este é um problema que judeus têm que resolver e que cristãos têm que resolver. Portanto, cristãos não têm o direito de dizer: o Islã é uma religião do ódio, é todo mundo de fuzil na mão, granada e tudo terrorista, todo mundo quer matar. Não. É uma religião que prega o amor, assim como o judeu prega, assim como o cristão prega. O que nós vamos ter que discutir é quais são os elementos de Cristo que nos permite superar a tentação do ódio, a tentação da violência. E essa é uma questão profunda. Não pensem com simplicidade que isso aí é problema dos judeus lá na Palestina ou é problema dos árabes. Não! Nós estamos vivendo o auge de um movimento que mescla violência com fé cristã e cristãos que defendem a mais pura violência. Então nós estamos com um problema na sala e nós vamos ter que discutir esse problema. O elefante está na sala. E nós, cristãos, vamos ter que discutir não na religião dos outros. Vamos ter que discutir na nossa religião quais são os mecanismos dos quais nós dispomos para seguir o Cristo sem espada na mão, sem violência. Quem com ferro fere,
será ferido. O né? ferro será ferido. Feriu a língua aqui agora. Então, com essa pequena nota sobre o Islã, eu, sem querer me exceder para falar sobre a religião dos outros, eu acho que eu consegui aqui falar sobre karma, Tao e monoteísmo. Né? Karma, Tao e monoteísmo, e mostrando assim muito brevemente que papel cumpre o amor nestas religiões. Perguntas, comentários então, para a saída? Você quer dizer que nós vamos ter que resolver porque as religiões monoteístas não têm esse problema de odiar o mal. Elas aceitam... As religiões monoteístas são assediadas pela violência. Toda religião tem o germe da violência. Até o monge budista lá mais zen quebra o pau. Então toda religião tem o germe da violência, mas ele ataca mais gravemente as religiões monoteístas, porque crer num Deus significa descrer no outro Deus. E quando eu falo amar o meu semelhante é meu irmão de fé. Eu não tenho compromisso nenhum com o incrédulo. E então eu posso odiar o incrédulo. O máximo que eu posso dizer para ele é: passe para a minha religião. Se você passar para a minha religião, você tem todos os benefícios dos mandamentos de Deus. Aí você é meu irmão. Se você não for meu irmão, eu posso te matar, tacar pedra, desumanizar, mandar para o inferno, entendeu? Então, esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar ao longo deste curso. O Cristo o venceu. Cristo venceu a violência. E como nós queremos discutir o amor à luz de Cristo, nós vamos ter que enfrentar esse problema. Sim. Né? Então seria esse o desafio desta aula. Eu troquei, né? Eu tinha falado monoteístas, não tem esse problema, mas é politeístas, né? Eu inverti. Não, mas tem razão, porque assim, nós não vemos problemas em odiar. Porque o odiar está justificado religiosamente. Então, isso é um grande Se ele é inimigo de Deus, uma porta enorme para violência. Né? Então assim, a tua frase ficou um pouco dúbia, mas ela tem sentido. O monoteísta, ou seja, o judeu, o cristão e o islã, ele tem justificativa religiosa para odiar pessoas. Sim. Supostamente. Eu vou defender, obviamente, que o cristão resolveu esse problema. E isso é tão forte, o cristão resolveu esse aqui no problema. Brasil principalmente, né? Que, por exemplo, as pessoas ficam chateadas quando a gente cita que o país é laico. Porque eles entendem que laico exatamente, que laico é contra Deus. Que não é neutro para permitir todas essas religiões que você acabou de ensinar hoje, entendeu? Teologia do domínio. Assistam lá o curso no canal. Então eu tive que fazer um post para explicar o que é ser um país laico, né? Porque tem tanta confusão que você tem que explicar assim, colocar frases explicativas. Os cristãos fizeram o favor de complicar isso ao máximo. Sim, então assim, você pode ter a tua religião, mas o outro pode ter outra religião ou não também. Ele pode ser ateu. Claro, e ele tem que ser respeitado. Amado na sua dignidade humana. Exatamente. Então, assim, o país não pode ter religião. Porque se ele tiver religião, especialmente uma religião monoteísta, ele vai se sentir na obrigação de combater e fazer o mal a outras pessoas. Ninguém tem monopólio. Essa é a questão e nós vamos ter que nos reconciliar com o Logos encarnado. Ildes diz, que aula. Obrigado, gente. Com a mãozinha pra cima. Nossa, precisamos terminar. Estamos estourando o tempo. E o Miguel, excelente aula. Como abre a mente para o problema que precisa ser resolvido no monoteísmo. Exatamente. Obrigado, meus irmãos. Desculpem aí o excesso da aula. Passei 10 minutos. Próxima aula é misticismo. O amor, misticismo não, mitologia. O amor na mitologia. Tchau para vocês, bom domingo.